Chegamos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 11. E chegamos também aos últimos dias de Jesus antes da sua morte e ressurreição, próximo aos festejos da Páscoa judaica, que começariam na quinta-feira e terminaria no domingo. Mas vamos ler então o texto. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Os últimos estudos que fizemos no Evangelho demonstrou o quanto os inimigos de Jesus estavam afoitos para prendê-lo e condená-lo à morte. Porém, não haviam conseguido nenhuma ocasião propícia para isso. Até porque ainda não havia chegado o tempo, o dia determinado para que Jesus consumasse a sua missão. Portanto, Deus, que é soberano, impedia qualquer ação que viesse deter o nosso Mestre Jesus. Só não percebiam isso e continuavam persistindo em achar o momento propício para prendê-lo. Bem, mas vamos ao texto. Marcos nos conta que naquele dia, quando já se aproximava a festa da Páscoa, Jesus estava em Betânia, na casa de um homem conhecido por Simão, o leproso. Os mestres da lei e chefes dos sacerdotes sempre enviavam pessoas para observarem Jesus e tentarem pegá-lo, fragá-lo em algum ponto, Mas naquele dia, eles decidiram que não prenderiam Jesus durante a festa da Páscoa para não provocar tumulto entre o povo, já que a cidade estava lotada de judeus e prosélitos, que vinham de toda parte para participarem da festa, além da população local. Então, estando Jesus na casa de Simão, ele reclinou-se, como era costume da época, à mesa para participar da refeição. Quando uma cena surpreendente aconteceu. Uma mulher, cujo nome Marcos não citou, ela se aproximou de Jesus com um frasco nas mãos de alabastro, cheio de um perfume caríssimo, que era feito de nardo puro. O valor correspondia a 300 denários, que eram 300 dias do salário de um trabalhador naquela época. Então, vamos ver, fazer uma comparação aqui. Claro que o contexto aqui hoje em dia é outro, mas imaginemos que seria o correspondente a 300 salários mínimos aqui no Brasil, que está a R$ 1.412. Daria então R$ 423.600 o valor daquele perfume. É uma comparação apenas para termos uma ideia, de quanto era valoroso aquele perfume. Todos observaram
observavam, né, que essa mulher, o que ela ia fazer com esse vaso cheio de perfume nas mãos, se dirigindo até Jesus. Aí de repente o que ela faz? Ela quebra o vaso e derrama o perfume todinho na cabeça de Jesus. Ela estava ungindo Jesus com aquele perfume valoroso. Essa era a intenção dela. Daí, quando viram o que ela fez, a primeira palavra que veio na mente de algumas pessoas ali era o quê? Desperdício. E repreenderam ela, né, com a falsa justificativa de que poderiam vender o perfume, distribuir o dinheiro aos pobres. Claro que esta seria uma atitude louvável, partindo do coração e com sinceridade, um desejo de aliviar a fome de pessoas pobres. No entanto, o que ela estava fazendo era um ato profético, inclusive, pelo que Jesus menciona em seguida. Então, qual foi a reação de Jesus? Primeiro, ele disse para eles não repreenderem a mulher, né? E Marcos menciona, né, inclusive, que eles repreenderam ela severamente. Então, tentaram constranger mesmo a mulher ali diante de Jesus e das outras pessoas, né? Como se ela era uma pessoa desperdiçadora, não pensava nas pessoas carentes. Mas eu creio até piamente que aquela mulher, ela era uma mulher era uma pessoa que ajudava, sim, os pobres, que era compassiva. Ela devia ter muitas riquezas, mas ela era uma seguidora de Jesus. Ela sabia muito bem o que é amar ao próximo. Ela aprendeu isso com Jesus, né? Mas naquele momento ela estava movida em um ato profético. O valor daquele perfume nem poderia se comparar ao preço que Jesus em breve pagaria para a redenção de todo aquele que nele viesse a crer. Então Jesus disse, né, que a deixassem em paz, né? E perguntou: por que vocês estão perturbando ela? Disse: deixem ela em paz, né? E eu fico imaginando como aquela mulher foi humilhada ali, né, pelos homens naquele momento. Mas Jesus imediatamente tomou as dores dela, defendendo-a, né, e explicando logo em seguida o que ela fez, na verdade. Então ela disse que ela havia praticado uma boa ação, pois estava ungindo o corpo dele, preparando-o para o sepultamento. Os pobres, vocês poderiam ser ajudados sempre, todos os dias, mas Jesus nem sempre estaria em corpo ali com eles. Talvez alguns não tivessem entendido, nem sei se a própria mulher entendeu que o seu ato era para o sepultamento de Jesus, mas ela o fez com o coração impulsionado e emocionado, e eu creio que direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus continuou sua fala valorizando ainda mais o que ela fez, assegurando que onde o evangelho fosse anunciado em todo o mundo, também o que ela fez seria contado. E olha que eu, aqui no ano de 2024, anunciando a vocês, ouvintes, esse fato, porque ficou registrado no Evangelho segundo Marcos, também no Evangelho segundo Mateus e no segundo João, os três que foram testemunhas oculares de Jesus. Isso é demais de maravilhoso, não é? E eu pergunto, o que você entende que seja valor nesse mundo? O dinheiro, as riquezas, os bens, a posição social? Aquela mulher, certamente, ela tinha dinheiro, ela tinha bens, mas ela sabia escolher aquilo que de fato tinha valor. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso nem é difícil de provar, porque a gente vê que cometem-se crimes absurdos com o objetivo de quê? Ganhar e acumular mais e mais dinheiro e riquezas desse mundo. E isso é caminho de perdição. Mas em outro momento nós poderemos abordar mais, né, sobre essa questão. E agora, para finalizar nosso estudo de hoje, né, eu quero destacar algo que aconteceu logo em seguida naquele lugar. Um dos 12 apóstolos de Jesus, né, o Judas Iscariotes, ele saiu dali e foi direto aos chefes dos sacerdotes, aqueles que queriam condenar Jesus, e ele foi decidido a entregar Jesus nas mãos deles. E aí eles gostaram, né? Claro, disso. E talvez até para garantir que ele o fizesse mesmo, eles ofereceram dinheiro a ele. E mais que depressa ele aceitou. Desde então, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Que coisa interessante, né? Jesus revelou claramente ali, na casa de Simão, que ele estava sendo ungido para o seu sepultamento.
E aí, olha, diferentemente da mulher, né, que ungiu e dos demais discípulos de Jesus, Judas parecia ter intenções adversas ao reino de Deus que Jesus pregava. Isso porque ele era tentado por dinheiro. O evangelista João, inclusive, em sua narrativa, no capítulo 12, versos de 4 a 6, ele especifica que Judas foi uma daquelas pessoas que criticaram a mulher severamente e que ele era o tesoureiro, né, do grupo missionário de Jesus e, inclusive, ele tinha costume de roubar as contribuições. Então, o interesse dele ali não eram os pobres, mas que ela devia vender aquele perfume e ofertar, né, para eles, né, para Jesus, para que eles pudessem ajudar os pobres com aquele dinheiro. Quanta hipocrisia! Por outro lado, o fato de Jesus dizer que a unção era para seu sepultamento, não sei o que ele interpretou disso, mas certamente essa fala de Jesus o impulsionou a sair dali e entregá-lo. Na verdade, Judas fazia parte dos 12, sim. Jesus o considerava como seu discípulo. Mas, infelizmente, o seu coração não estava aberto para Jesus. E ele caiu facilmente em tentação. E finalizamos aqui o estudo de hoje. E nos próximos episódios, nós veremos os últimos dias de Jesus aqui na Terra, consumando a sua missão redentora. E eu digo a você, ouvinte, se você tem acompanhado esses estudos com o coração aberto a Deus, deixando Deus falar com você, é impossível que não tenha reconhecido ainda que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio em carne, assumindo a condição humana, cheio do Espírito Santo. Sua vida foi fazer o bem, dizer e viver a verdade, proclamar o ano aceitável do Senhor, a única forma de haver reconciliação do ser humano com seu Criador. Para isso, o preço pago por ele foi muito alto. Se você ainda não fez, aceite Jesus como seu único, verdadeiro Salvador e Senhor da sua vida. Entregue o governo da sua vida ao Filho de Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e receba a vida eterna. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.